no mundo é o alcoolismo, né? É? É, a dependência que mais mata no mundo é o alcoolismo. Caramba. Então, Prepare-se, porque o vídeo de hoje vai revelar um dos lados mais chocantes e sombrios do mundo da música. Muitos sonham em alcançar o estrelato, viver cercados de luxo, fama e fortuna, mas o que poucos imaginam é o quão rápido tudo isso pode desmoronar. Hoje você vai conhecer 7 cantores famosos que foram de milionários a pobres em pouquíssimo tempo, e as razões são tão polêmicas quanto inacreditáveis. Alguns perderam tudo por causa de vícios, traições e contratos enganosos. Outros foram traídos por pessoas próximas, inclusive familiares e empresários que acabaram roubando fortunas inteiras. Há quem tenha visto sua carreira ruir após escândalos públicos, dívidas milionárias e até decisões impulsivas que custaram não só o dinheiro, mas também a reputação e a paz de espírito. Prepare-se para mergulhar em histórias que envolvem luxo, poder, ruína e arrependimento, onde o sucesso virou tragédia da noite para o dia. Antes de começarmos, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei, porque isso é fundamental para que o YouTube entenda que você gosta deste tipo de conteúdo e continue te recomendando vídeos incríveis como este, além de ajudar o canal a crescer e trazer histórias ainda mais impactantes para você. E se você quiser apoiar ainda mais o nosso trabalho, pode contribuir com o Super Thanks, que ajuda diretamente a manter o canal ativo e com cada vez mais produções de qualidade. Mas se não puder, sem problema algum, deixe nos comentários qual dessas histórias mais te surpreendeu, porque a sua opinião é super importante. Agora se prepare, porque algumas dessas quedas são tão absurdas que você vai ter dificuldade em acreditar que realmente aconteceram. Fique até o final, porque a última revelação vai te deixar completamente impactado e vai mudar a forma como você enxerga o sucesso e o fracasso no mundo das celebridades. Número 7. Cláudia Leite, uma das vozes mais marcantes do axé e do pop brasileiro, viveu o auge da fama com contratos milionários, turnês lotadas e presença constante em programas de TV, sendo considerada por muitos a sucessora natural de Ivete Sangalo. No entanto, por trás dos palcos iluminados e do sorriso carismático, existe uma história financeira polêmica que poucos conhecem em detalhes. A cantora, que sempre exibiu um estilo de vida luxuoso, foi surpreendida por uma cobrança pesada da Receita Federal. 2 de suas empresas foram autuadas por dívidas fiscais que somavam mais de 22 milhões de reais, um valor impressionante até mesmo para o padrão das grandes estrelas da música nacional. A situação expôs o outro lado do glamour, o da má administração, da complexidade tributária e dos riscos de se transformar o sucesso artístico em um império empresarial mal gerido. A dívida envolvia acusações de sonegação e inconsistências contábeis, relacionadas ao período em que Cláudia mantinha shows, aparições públicas e contratos publicitários de alto valor. Fontes próximas à cantora afirmam que a estrutura usada para receber pagamentos visava reduzir encargos fiscais, algo comum no meio artístico, mas que, segundo as autoridades, ultrapassou os limites legais. O caso gerou enorme repercussão na imprensa, especialmente por se tratar de uma artista que sempre defendeu a imagem de mulher batalhadora e inspiradora, vinda da periferia e vitoriosa pela força do próprio talento. Muitos fãs ficaram divididos, enquanto alguns acreditaram tratar-se de perseguição ou erro contábil, outros viram na polêmica um exemplo claro de como a fama pode levar à imprudência financeira. Nos bastidores, comenta-se que Cláudia teve de renegociar contratos e rever parte de suas parcerias comerciais para contornar o rombo. O episódio serviu também para mostrar o quanto a vida de um astro pode mudar em questão de meses, de apresentações internacionais e festivais lotados a manchetes que questionavam sua integridade. Apesar do impacto inicial, Cláudia tentou se manter firme, apostando em novos projetos, participações em programas de televisão e até empreendimentos paralelos, como linha de cosméticos e produtos licenciados. Porém, a dívida com a Receita Federal, que chegou a ser parcelada em algumas etapas, ainda ecoa como uma sombra em sua trajetória. Esse escândalo fez muitos repensarem a forma como veem o sucesso no Brasil, especialmente no universo musical, onde a linha entre o luxo e a ruína financeira é extremamente fina. Cláudia Leite é hoje o exemplo vivo de como a fama pode ser uma faca de 2 gumes. Por um lado, gera oportunidades e riqueza, mas por outro, impõe uma pressão gigantesca e exige um controle empresarial e fiscal que nem sempre os artistas estão preparados para administrar. A história de Cláudia mostra que não basta talento e carisma, é preciso estratégia, prudência e transparência, pois um deslize pode custar não apenas dinheiro, mas também reputação e credibilidade pública. Número 6.
Bel Marques, o lendário ex-vocalista da banda Chiclete com Banana, foi por décadas um dos nomes mais poderosos e respeitados do axé baiano. Sua voz inconfundível e sua energia nos trios elétricos transformaram-no em um ícone da música de carnaval, acumulando multidões e contratos milionários ao longo da carreira. Durante os anos 1990 e 2000, Bel vivia no auge. Cachês altíssimos, patrocínios gigantes e uma estrutura empresarial que movimentava cifras dignas de multinacional. Porém, por trás da alegria contagiante e da fama de homem de negócios bem-sucedido, o cantor enfrentou um colapso financeiro silencioso e surpreendente que abalou o mercado musical da Bahia. O público mal podia imaginar que aquele artista, símbolo de sucesso e prosperidade, acumulava dívidas estimadas em mais de 11 milhões de reais com o governo e fornecedores ligados à sua empresa de eventos. Os problemas começaram a vir à tona após uma série de investigações sobre irregularidades fiscais envolvendo companhias registradas em nome do cantor e de familiares. Segundo reportagens, parte dessas empresas teria sido usada para administrar receitas de shows e merchandising, mas acabou se tornando o epicentro de uma crise financeira marcada por tributos não pagos, atrasos de fornecedores e questionamentos sobre gestão contábil. Bel sempre negou irregularidades, mas o escândalo se espalhou como fogo em palha seca. A revelação caiu como uma bomba, pois o público o via como um artista sólido, disciplinado e exemplar. A repercussão foi imediata. Manchetes em sites de notícias, questionamentos de fãs e rumores sobre o impacto das dívidas na sua saída da banda Chiclete com Banana em 2014. Muitos acreditam que os conflitos internos e a pressão por reorganizar as finanças pesaram na decisão de Bel abandonar o grupo que o consagrou. O cantor decidiu seguir carreira solo, em busca de recomeço e maior controle sobre suas finanças e direitos autorais, mas o fantasma das dívidas continuou pairando sobre sua trajetória. Bel, conhecido pela ostentação discreta, carros importados, mansões e estilo de vida luxuoso, viu-se obrigado a reduzir gastos e reestruturar sua equipe. O colapso serviu de alerta sobre os perigos de misturar o artista e o empresário em um mesmo papel. A música continuou sendo seu refúgio, mas a queda serviu de lição pública sobre como até as maiores fortunas podem ruir em silêncio. Apesar de tudo, Bel conseguiu se reerguer parcialmente, mantendo uma base fiel de fãs e uma imagem ainda respeitada no cenário baiano, mas o estrago financeiro e de reputação deixado pelas dívidas milionárias jamais será esquecido. Sua história é um retrato fiel de como o sucesso meteórico, quando não acompanhado de uma gestão sólida e transparente, pode virar uma armadilha cruel. De ídolo milionário a homem cercado por processos e cobranças fiscais, Bel Marques se tornou o símbolo de que, no show business brasileiro, fama e fortuna podem ser passageiras, e que o verdadeiro teste do sucesso não é o quanto se ganha, mas o quanto se sabe preservar quando as luzes do palco se apagam. Número 5. Chimbinha, o guitarrista que revolucionou o ritmo paraense com sua mistura de tecnomelody e guitarradas elétricas, alcançou o auge do sucesso ao lado de Joelma na banda Calypso, um fenômeno que arrastou multidões e vendeu milhões de discos em todo o Brasil. Nos anos 2000, Calypso era sinônimo de prosperidade, com turnês lotadas, shows diários e uma imagem de casal poderoso, amado pelo público e adorado pela mídia. No entanto, bastou uma década para que o império desmoronasse de forma dramática, levando Chimbinha de milionário a endividado, com dívidas que ultrapassaram R$500 mil e um rastro de polêmicas pessoais e profissionais. Após o conturbado fim de seu casamento com Joelma, em 2015, vieram à tona acusações de traição, agressões e má conduta nos bastidores, o que fez sua imagem pública despencar. O público, que antes o aplaudia, passou a atacá-lo nas redes sociais, e o nome Chimbinha virou sinônimo de polêmica e rejeição. O escândalo teve impacto direto em sua carreira. Contratos foram cancelados, parcerias desfeitas e sua nova banda, X Calypso, enfrentou boicotes e baixa adesão de público. Enquanto Joelma se reinventava com uma carreira solo de sucesso, Chimbinha via seus ganhos despencarem. Em pouco tempo, o artista, que já havia acumulado bens de alto valor, como imóveis, carros de luxo e equipamentos musicais caríssimos, passou a lidar com bloqueios judiciais, dívidas bancárias e cheques sem fundo. Documentos judiciais mostravam processos de cobrança e penhora de bens, e até fornecedores reclamavam de pagamentos atrasados. O guitarrista chegou a admitir publicamente que atravessava uma fase difícil, e fontes próximas afirmaram que ele precisou vender parte do patrimônio para cobrir dívidas.
Além dos problemas financeiros, o colapso emocional e a imagem arruinada tornaram a recuperação ainda mais lenta. Chimbinha tentou reconstruir a carreira em novos projetos musicais, mas nunca mais alcançou o mesmo sucesso. As rádios deixaram de tocar suas músicas, os convites para shows diminuíram drasticamente e ele passou a depender de apresentações menores e trabalhos regionais para se manter. Sua história é um retrato doloroso de como o sucesso pode desaparecer de forma quase instantânea quando misturado com escândalos, ego e descontrole financeiro. O homem que um dia comandou multidões agora enfrentava o silêncio do público e a desconfiança dos parceiros. Ainda assim, Chimbinha insistiu em continuar, apostando em sua paixão pela música e tentando provar que podia sobreviver mesmo sem o brilho da Calypso. O caso mostra que, por trás das luzes do palco, o universo do entretenimento pode ser cruel e imprevisível. O que começou como um conto de fadas musical transformou-se em um drama de traições, processos e falência moral. O guitarrista que um dia foi sinônimo de inovação e riqueza acabou mergulhado em dívidas, críticas e solidão artística. Seu nome permanece marcado na história da música brasileira, não apenas pelo som inconfundível que criou, mas também como um exemplo de como a fama, quando não é acompanhada de equilíbrio emocional e responsabilidade financeira, pode se transformar em uma armadilha que consome tudo: dinheiro, reputação e sonhos. Número 4. Belo, o cantor que se consagrou como um dos maiores nomes do pagode romântico brasileiro, viveu uma das trajetórias mais impressionantes e controversas do cenário musical nacional, um verdadeiro conto de glória, queda e sobrevivência. No final dos anos 1990 e início dos 2000, Belo era uma das vozes mais tocadas do país, arrastando multidões, colecionando discos de platina e acumulando contratos milionários com gravadoras e marcas. Sua imagem de homem sedutor e voz inconfundível o transformaram em um ícone popular, e por um tempo parecia que nada poderia abalar seu império musical. No entanto, a fama e o dinheiro que pareciam eternos se tornaram o início de uma tempestade que o levaria ao fundo do poço. Tudo começou com as acusações de envolvimento com o tráfico de drogas, que culminaram em sua prisão em 2003. O episódio chocou o Brasil e arruinou sua reputação, afastando patrocinadores e gerando cancelamento de diversos contratos. Durante o período em que esteve preso, sua carreira ficou estagnada e sua fortuna começou a evaporar rapidamente. As despesas jurídicas e os custos de manutenção de sua vida luxuosa corroeram o que restava do seu patrimônio. Quando saiu da prisão, Belo tentou retomar a carreira, mas o retorno foi cercado de escândalos e polêmicas. Além das dificuldades profissionais, ele começou a acumular dívidas gigantescas. Uma das mais conhecidas foi a dívida milionária com o ex-jogador Denilson, que o processou por quebra de contrato com o Grupo Soweto, processo que se arrasta há mais de 20 anos e que, segundo documentos judiciais, já superou os 7 milhões de reais. Em diversas ocasiões, Belo teve contas bloqueadas pela justiça e chegou a ter bens penhorados, incluindo imóveis e veículos. Mesmo assim, o cantor manteve um estilo de vida luxuoso, exibindo viagens caras e carros importados nas redes sociais, o que só aumentava a revolta pública. Muitos o acusavam de ostentar enquanto devia milhões, e isso afetou diretamente sua imagem perante o público. Além das dívidas com Denilson, Belo também enfrentou processos por falta de pagamento de aluguéis, pensões e compromissos comerciais. Sua vida financeira se tornou um verdadeiro caos, e fontes próximas relatam que o cantor viveu períodos de desespero, dependendo de adiantamentos de shows para quitar contas pessoais. Paralelamente, sua relação com Graciane Barbosa, marcada por exposição intensa nas redes sociais, trouxe mais atenção para suas dificuldades econômicas. Críticos o acusaram de viver acima das próprias condições, mantendo aparências enquanto acumulava dívidas impagáveis. No entanto, Belo nunca deixou de tentar se reerguer. Ele apostou em novos shows, regravações e parcerias, mostrando que, mesmo em meio ao caos, ainda havia público fiel disposto a apoiá-lo. Sua voz e carisma continuaram sendo suas maiores armas na luta para não desaparecer da indústria musical. Mas o caso de Belo é um alerta para qualquer artista que confia demais no brilho passageiro da fama. Ele provou que a queda pode vir não apenas de erros financeiros, mas também de decisões impulsivas e alianças perigosas. Hoje, apesar de manter a carreira ativa, Belo ainda carrega o peso de suas dívidas e das polêmicas que marcaram sua trajetória.
É um exemplo claro de como o sucesso pode se transformar em prisão quando o artista não separa o palco da realidade. De ídolo amado a alvo de críticas, de milionário a endividado, Belo tornou-se o retrato vivo da imprevisibilidade da fama e da fragilidade que existe por trás das luzes e aplausos. Sua história é um lembrete cruel de que, no mundo do entretenimento, a linha entre o luxo e a ruína é tênue, e o tempo nem sempre perdoa quem esquece de cuidar do próprio destino. Número 3. Rafael Ilha, ícone dos anos 80 e 90, começou sua carreira musical como integrante do Grupo Polegar, conquistando rapidamente fama, fãs e uma fortuna que parecia sólida e duradoura. No auge do sucesso, ele vivia rodeado de contratos milionários, apresentações lotadas e a fama de astro juvenil, símbolo de uma geração que via nele um modelo de sucesso e carisma. No entanto, por trás do sorriso e das palmas do público, existia uma batalha silenciosa contra os próprios demônios, e essa batalha acabaria destruindo boa parte de seu império financeiro em questão de anos. O que muitos não imaginavam é que Rafael Ilha enfrentaria problemas pessoais gravíssimos ligados à dependência química. Drogas e álcool, aliados a uma rotina intensa de shows e festas, começaram a corroer seu rendimento e sua disciplina profissional, levando-o a perder contratos, descumprir compromissos e se afastar de oportunidades lucrativas. A mídia começou a noticiar seus problemas, o que impactou diretamente sua imagem e credibilidade. No período mais crítico, Rafael Ilha se viu completamente sem apoio financeiro, vivendo em condições extremamente precárias e chegando a declarar publicamente que havia perdido quase tudo que conquistara. Seus bens, antissímbolo de uma vida milionária, foram vendidos ou penhorados para quitar dívidas acumuladas, e ele precisou recorrer à ajuda de amigos e antigos colegas de profissão para sobreviver. A situação se agravou quando sua carreira solo não conseguiu recuperar o mesmo prestígio que tinha com o Grupo Polegar, deixando claro que o estrelato e a fama são frágeis quando não acompanhados de equilíbrio pessoal e gestão financeira. Além disso, processos judiciais e cobranças de impostos começaram a se acumular, tornando sua vida ainda mais difícil. A fama de Rafael Ilha, que um dia lhe proporcionou viagens luxuosas, carros caros e contratos publicitários, transformou-se em sombra de um passado que parecia inalcançável. Muitos fãs reagiram com choque ao saber de sua situação, enquanto outros aproveitaram para discutir publicamente a responsabilidade dos artistas em gerir suas próprias finanças e escolhas de vida. Apesar de toda a adversidade, Rafael Ilha buscou se reerguer. Ele entrou em programas de televisão, participou de eventos e produziu trabalhos musicais menores, tentando reconstruir sua trajetória e recuperar a confiança do público. Sua história é marcada por altos e baixos, uma montanha-russa de glória e tragédia que serve de alerta para todos aqueles que olham apenas para o brilho do palco sem perceber os riscos que existem por trás dele. Rafael Ilha se tornou um exemplo vivo de que o sucesso pode desaparecer rapidamente quando aliados aos vícios e à má gestão, e que o caminho da ruína pode ser tão rápido quanto o da ascensão. Ele sobreviveu, mas não sem cicatrizes, financeiras, emocionais e profissionais. O que antes era sinônimo de riqueza e poder, hoje é lembrado como um alerta para jovens artistas. A carreira pode ruir e a fama, embora reluzente, é frágil e passageira. Rafael Ilha mostra que, por trás de qualquer história de glamour, existe sempre a possibilidade de queda, e que a reconstrução exige coragem, disciplina e, acima de tudo, aprendizado dos próprios erros. Número 2. Pepe e Neném, a famosa dupla feminina de axé que conquistou o Brasil no final dos anos 1990 e início dos anos 2000, viveu um auge meteórico, colecionando contratos milionários, shows esgotados e aparições constantes em programas de televisão. Com suas músicas dançantes e coreografias marcantes, rapidamente se tornaram símbolos de sucesso e glamour, inspirando fãs e gerando grandes expectativas de um futuro financeiro sólido. No entanto, por trás do brilho do palco e da energia contagiante, escondia-se uma história polêmica e dramática que poucos conheciam. As cantoras alegaram ter sido enganadas pelo empresário que gerenciava sua carreira, afirmando que ele desviou grandes quantias de dinheiro e deixou de repassar valores que eram de direito da dupla. A má administração financeira, combinada com contratos obscuros e falta de transparência, acabou transformando o sonho de sucesso em uma verdadeira tragédia econômica. Com dívidas crescentes, processos judiciais e cobranças de fornecedores, Pepe e Neném viram seu império desmoronar em questão de poucos anos, passando de milionárias a artistas lutando para manter a carreira e reconstruir a vida financeira.
A situação ganhou grande repercussão na mídia, chocando fãs que não imaginavam que a dupla tão carismática e bem-sucedida enfrentaria um colapso financeiro tão intenso. Além das dívidas, o desgaste emocional de lidar com traição empresarial e a necessidade de enfrentar batalhas jurídicas constantes afetou profundamente a vida pessoal e profissional das artistas, que precisaram se reinventar e buscar alternativas para sobreviver. A pressão da opinião pública e das redes sociais aumentou ainda mais o impacto da crise. Enquanto algumas pessoas criticavam a dupla por não ter controlado o dinheiro, outras demonstravam solidariedade e se espantavam com a injustiça sofrida. Para tentar reverter a situação, Pepe e Neném apostaram em shows menores, novos contratos e projetos paralelos. Mas o sucesso nunca mais foi o mesmo, e a lembrança do auge contrastava fortemente com a realidade financeira que enfrentavam. A história da dupla é um alerta brutal sobre os perigos de confiar cegamente em terceiros para administrar fortuna, mostrando que até artistas de sucesso podem ser vítimas de fraudes e má gestão. Pepe e Neném tornaram-se exemplos de que fama e talento não garantem proteção contra escândalos financeiros, e que a construção de riqueza exige controle, conhecimento e vigilância constante. Mesmo diante das adversidades, a dupla manteve o foco na música, buscando reconquistar o público e provar que ainda poderiam gerar impacto no cenário musical. Entretanto, o passado de dívidas e traições empresariais continua sendo um capítulo doloroso de suas vidas, lembrando que a linha entre riqueza e ruína é fina e que o brilho do sucesso pode se apagar rapidamente quando aliados à ingenuidade e à má-fé de outros. A trajetória de Pepe e Neném é, portanto, uma das histórias mais emblemáticas do Brasil sobre ascensão e queda na indústria musical, um conto de fama, fortuna, injustiça e resiliência que serve como advertência para qualquer artista que sonhe com o estrelato e a estabilidade financeira. Número 1. Serguei, cantor e ícone da música popular brasileira, viveu uma trajetória marcada por altos e baixos, passando de grandes shows e contratos milionários para enfrentar graves dificuldades financeiras que chocaram fãs e o mercado musical. Durante os anos 80 e 90, Serguei conquistou sucesso estrondoso, com músicas que embalavam rádios, discos vendidos em larga escala e apresentações em programas de televisão que lhe garantiam visibilidade nacional. Seu talento era inegável, e a fama parecia abrir portas infinitas, trazendo consigo um estilo de vida luxuoso, carros importados, viagens internacionais e contratos publicitários que faziam seu patrimônio crescer exponencialmente. No entanto, como acontece com muitos artistas, o sucesso repentino trouxe desafios que Serguei não estava totalmente preparado para enfrentar. O cantor começou a acumular dívidas devido à má gestão financeira, falta de assessoria adequada e investimentos mal planejados. Contas atrasadas, impostos não pagos e contratos mal redigidos começaram a corroer sua fortuna. Muitos de seus bens de alto valor, adquiridos durante os anos de auge, precisaram ser vendidos para tentar equilibrar as finanças, mas o rombo era grande demais. Paralelamente, a relação com empresários e sócios se deteriorou, revelando que parte do dinheiro que parecia seguro foi mal administrada ou até mesmo desviada. Esse cenário fez com que Serguei passasse a ser visto não mais apenas como um artista de sucesso, mas como um exemplo de como a fama pode ser traiçoeira e passageira. A mídia não poupou críticas, expondo seu estilo de vida contrastante com os problemas financeiros que enfrentava, e isso abalou ainda mais sua imagem pública. Em um curto período, o cantor que antes arrastava multidões e tinha uma presença constante na indústria musical passou a depender de shows pequenos e apresentações esporádicas, lutando para se manter relevante e gerar receita suficiente para sobreviver. O impacto emocional foi profundo. Além das dificuldades materiais, Serguei teve de lidar com a perda de prestígio, com a frustração de ver colegas de profissão prosperando enquanto ele enfrentava a penúria e com a pressão constante de recuperar o espaço perdido. Sua história revela, de forma contundente, como o talento por si só não garante sucesso duradouro e como a falta de planejamento financeiro e proteção jurídica pode transformar uma carreira promissora em um pesadelo econômico. Apesar das adversidades, Serguei nunca abandonou a música, buscando novas oportunidades, reinventando-se artisticamente e tentando reconquistar o público que um dia o consagrou. Ele se tornou um símbolo de resiliência, mas também de alerta. O brilho das luzes do palco pode ofuscar os riscos reais que rondam a vida de um artista, e a queda pode ser tão rápida quanto a ascensão. A trajetória de Serguei é um retrato cruel, porém verdadeiro, de como a fama e a fortuna podem evaporar se não forem acompanhadas de prudência, planejamento e consciência sobre as armadilhas do sucesso,
deixando lições valiosas para artistas, empresários e fãs sobre os perigos de se confiar cegamente na própria sorte e no glamour passageiro da indústria musical. E assim chegamos ao final desta lista impactante com 7 cantores brasileiros que foram de milionários a pobres em pouquíssimo tempo. Vimos histórias de Cláudia Leite enfrentando dívidas milionárias, Bel Marques lidando com cobranças do governo, Chimbinha perdendo parte do patrimônio após escândalos pessoais, Belo enfrentando prisões e processos, Rafael Ilha superando vícios e colapsos financeiros, Pepe e Neném sendo traídas por empresários e Serguei vendo sua fortuna evaporar apesar de todo o sucesso. Essas trajetórias mostram como fama, talento e sucesso financeiro podem desaparecer rapidamente quando aliados à má gestão, traições, vícios ou escolhas erradas. Cada história é um alerta sobre os perigos de se deixar o glamour ofuscar o planejamento e a prudência na vida profissional. Se você acompanhou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso ajuda muito o YouTube a entender que você gosta desse tipo de conteúdo e garante que novos vídeos polêmicos e interessantes como este cheguem para você. Quem puder apoiar ainda mais o canal pode usar o Super Thanks, que contribui diretamente para manter a produção de conteúdos de qualidade. E se não puder, comente aqui embaixo qual dessas histórias mais te surpreendeu ou chocou. Queremos muito saber a sua opinião e não saia ainda no vídeo que está aparecendo na tela agora. Você vai encontrar uma história ainda mais intrigante e emocionante que vai te deixar de queixo caído e é simplesmente mais interessante e apaixonante que este. Clique e continue assistindo para descobrir novos segredos do mundo dos famosos e da fama que pode ruir em segundos.